Bom dia. Antes de este dia começar a te cobrar respostas, antes de você tentar resolver tudo sozinho, eu quero te trazer uma das promessas mais libertadoras de toda a Bíblia. Existe um versículo nos Salmos que resume o segredo de uma vida tranquila. Ele diz assim: me entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Olha que promessa! Entrega. Confia. E ele faz. Não diz: resolve tudo sozinho e depois pede a bênção. Diz: me entrega primeiro. Confia. E deixa Deus agir. Bom dia, ovelha querida. Que Deus te abençoe, te guarde e conduza cada passo teu neste novo dia que começa. Eu vim orar com você logo nas primeiras horas da manhã, porque a maneira como a gente começa o dia molda tudo o que vem depois. E não existe forma melhor de começar do que entregando o caminho nas mãos de Deus, antes de dar o primeiro passo. Respira fundo e diz comigo, bem devagar: Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu entrego o meu caminho a Ti. Eu confio em Ti. E eu creio que Tu farás aquilo que eu não consigo fazer. Repara nas três partes desse versículo, porque cada uma é um passo. Primeiro, entrega o teu caminho. Isso significa soltar. Significa parar de segurar com força aquilo que só Deus pode resolver. Muita gente vive esgotada porque tenta carregar o próprio caminho nas costas, controlando cada detalhe, ansiosa com cada resultado. Mas entregar é diferente. Entregar é dizer: Senhor, esta situação é maior do que eu. Eu faço a minha parte, mas o resultado é teu. Segundo, confia nele. Porque não basta entregar e continuar ansioso. Tem gente que entrega e depois quer pegar de volta. Ora pedindo ajuda e, minutos depois, volta a se desesperar. Confiar é entregar e deixar entregue. É descansar sabendo que a situação está em mãos melhores do que as tuas. E deixa eu te dizer uma coisa sobre a confiança, porque muita gente entende errado. Confiar em Deus não significa acreditar que tudo vai acontecer exatamente do jeito que você quer. Confiar significa acreditar que, aconteça o que acontecer, Deus é bom e está cuidando de você. Essa é uma diferença enorme. Se a tua confiança depende de Deus fazer a tua vontade, ela vai desmoronar na primeira vez que a resposta vier diferente. Mas se a tua confiança está em quem Deus é, e não no que Ele te dá, então nada consegue abalar essa fé. Porque o caráter de Deus não muda, mesmo quando as circunstâncias mudam. Então, nesta manhã, âncora a tua confiança não naquilo que você espera receber, mas naquele que já provou, tantas vezes, que é fiel. E terceiro, e Ele tudo fará. Essa é a promessa. Não é ou talvez Ele faça. É ou Ele fará. Quando você entrega e confia de verdade, Deus age. Ele trabalha por você, muitas vezes de formas que você nem imagina. E é assim que a paz chega, e não porque você resolveu tudo, mas porque você colocou tudo nas mãos certas. E há um versículo logo antes desse, no mesmo salmo, que é igualmente lindo. Ele diz: e deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Repara na ordem das coisas. Primeiro vem o deleite em Deus. Depois vem o cumprimento dos desejos. Muita gente inverte isso e quer primeiro receber o que deseja, e só então se alegrar em Deus. Mas o Salmo ensina o contrário. Quando você se alegra em Deus, quando a tua fonte de alegria é Ele mesmo, duas coisas acontecem. Primeiro, o teu coração vai sendo moldado, e os teus desejos vão se alinhando com a vontade dEle. E segundo, você deixa de depender das circunstâncias para ser feliz. Porque quem tem alegria em Deus tem uma fonte que não seca quando as coisas ficam difíceis. Então, nesta manhã, antes de pedir qualquer coisa a Deus, encontra alegria nele mesmo. Agradece por quem Ele é, reconhece a bondade dEle. E deixa que o deleite venha antes do pedido. Porque um coração que se alegra em Deus
Recebe as bênçãos sem se tornar escravo delas. Levanta uma das tuas mãos agora. E declara comigo, com fé, eu entrego o meu caminho ao Senhor nesta manhã. Eu confio nele de todo o coração. E eu creio que ele vai agir por mim, no tempo dele da melhor forma. Eu não carrego mais este peso sozinho. Diz outra vez, me entrego. Confio. E Deus fará. Amém. Eu quero te contar sobre um homem que viveu essa entrega de forma radical. O nome dele era Abraão. Um dia, Deus falou com ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Repara na instrução. Deus não disse para onde. Ele disse: vai. E eu te mostro no caminho. Abraão teria que sair de tudo o que conhecia, sem saber o destino. E a Bíblia registra que ele partiu, sem saber para onde ia. Imagina a coragem e a confiança que isso exigiu. Deixar a segurança do conhecido. Sair sem mapa. Sem garantia visível. Apenas com uma promessa de Deus no coração. E, no entanto, foi exatamente essa entrega que fez de Abraão o pai da fé. Ele confiou no guia mais do que no mapa. E Deus o conduziu, passo a passo, até a terra que havia prometido. E é isso que eu quero te ensinar nesta manhã. Talvez você também esteja diante de um dia em que não enxerga tudo. Talvez haja uma decisão que você não sabe tomar, um futuro incerto, uma situação sem resposta clara. E Deus te convida a fazer como Abraão e dar o passo com confiança. Você não precisa ver o destino inteiro. Você só precisa confiar em quem está te guiando. Porque quem entrega o caminho ao Senhor nunca anda perdido, mesmo quando não enxerga o próximo quilômetro. E tem outra parte da história de Abraão que fala direto com quem está esperando alguma coisa. Deus prometeu a ele um filho. Mas essa promessa demorou anos e anos para se cumprir. Abraão envelheceu esperando. Chegou ao ponto em que, humanamente falando, já não havia mais chance. E foi exatamente aí, quando tudo parecia impossível, que Deus cumpriu o que havia dito. A promessa se realizou, não no tempo de Abraão, mas no tempo de Deus. E, quando veio, ninguém teve dúvida de que aquilo era obra do Senhor. Isso nos ensina uma coisa preciosa sobre a espera. Às vezes Deus demora não porque se esqueceu, mas porque está preparando uma resposta tão clara que ninguém vai poder dizer que foi coincidência. Ele quer que a bênção venha com o nome dele escrito. Então, se hoje você está cansado de esperar por alguma coisa, não interprete a demora como abandono. Deus está trabalhando. E, quando a resposta chegar, ela vai chegar de um jeito que você vai reconhecer, sem sombra de dúvida, que foi Deus quem fez. E olha uma coisa linda sobre a caminhada de Abraão: dele não recebeu um mapa. Ele recebeu uma presença. Deus não entregou a ele o roteiro completo da viagem, com todas as paradas marcadas. Deus entregou a si mesmo, dizendo: eu vou contigo. E, no fundo, isso é muito melhor do que um mapa. Porque um mapa não te ajuda quando surge um imprevisto. Mas uma presença te acompanha em qualquer situação. Então, se hoje você queria que Deus te desse todas as respostas e Ele parece estar te dando apenas a companhia dele, saiba que você recebeu o melhor. A presença de Deus vale mais do que qualquer mapa. E olha o que mais o Salmo 37 promete: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Que promessa linda para levar contigo hoje. Deus confirma os teus passos. E, mesmo se você tropeçar hoje, Ele não te deixa cair de vez. A mão dele te segura. Você pode até vacilar, mas você não vai desabar. Porque há uma mão maior sustentando a tua. Diz comigo, com fé: os meus passos são confirmados pelo Senhor. Ainda que eu tropece, eu não vou cair, porque a mão de Deus me sustenta. E hoje, eu caminho firme. Porque não caminho sozinho.
Antes de eu continuar, eu quero te fazer um convite, de coração. Se você está começando o dia comigo, deixa aqui embaixo, nos comentários, o teu primeiro nome. E se houver uma situação que você precisa entregar a Deus hoje, uma decisão difícil, um caminho incerto, algo que está fora do teu controle, escreve também, em poucas palavras, porque eu quero orar por você, pelo nome e por aquilo que o teu coração precisa entregar. Eu vou ler cada comentário e vou apresentar cada nome e cada pedido a Deus nesta manhã. Aqui ninguém te julga. Aqui a gente ora junto. E se essa palavra está te abençoando, deixa o teu like. É um gesto simples que ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que estão começando o dia agora, assim como você. E se você puder, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das nossas orações. E compartilha com alguém que você ama. Alguém que também precisa aprender, logo cedo, a entregar o caminho nas mãos de Deus. Agora coloca a tua mão sobre o teu coração. E vamos entregar este dia a Deus. Não tenha pressa. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, eu entrego a Ti o meu caminho. Eu entrego os meus planos. Dirige-os. Eu entrego as minhas decisões. Dá-me sabedoria. Eu entrego as minhas preocupações. Carrega-as por mim. E eu confio, Senhor, que Tu farás aquilo que eu não consigo fazer com as minhas próprias forças. Senhor, assim como chamaste Abraão para sair sem saber para onde ia, e o conduziste com fidelidade, conduz também cada pessoa que ouve esta oração. Onde houver incerteza, traz direção. Onde houver medo do desconhecido, traz coragem. E onde faltar o mapa, que sobre confiança no guia. Eu te peço, Pai, que confirmes os passos de cada um hoje. Que ninguém caminhe em terreno perigoso. Que ninguém tome uma decisão precipitada. E que, mesmo se alguém tropeçar, a tua mão o sustenha para que não caia. Sê tu o apoio de cada filho e filha teu ao longo deste dia. E eu te peço, Pai, que vais à nossa frente hoje. Que tu chegues antes de nós em cada lugar onde vamos pisar. Nas conversas que vamos ter, prepara os corações. Nas decisões que vamos tomar, ilumina o entendimento. Nos lugares onde a oposição, abre caminho. E nas situações que nós nem sabemos que vão surgir, mas que tu já conheces, protege e conduz. Porque nada do que acontecer hoje vai te pegar de surpresa. Tu já estás no meio-dia. Tu já estás na tarde. Tu já estás no fim deste dia. E é uma alegria enorme saber que caminhamos para lugares onde tu já estás. E eu te peço também, Senhor, pela nossa boca hoje. Guarda as nossas palavras. Que a gente não fale no impulso, nem por mágoa, nem para ferir. Que as nossas palavras hoje edifiquem, e não destruam. Que sejam palavras de vida para quem estiver ao nosso redor. E que, ao fim deste dia, ninguém tenha ido dormir machucado por algo que a gente disse. Eu te entrego o trabalho de cada um. Abençoa o esforço das nossas mãos. Dá sabedoria nas tarefas. Dá graça diante das pessoas. E onde houver uma porta de bênção, que cada um saiba reconhecê-la e atravessá-la. Que aquilo que plantarmos hoje renda bom fruto no teu tempo. E eu te entrego a família de cada um. Os que saem de casa. E os que ficam. Estende a tua mão sobre cada um. Guarda-os nos caminhos. Cuida deles enquanto estamos distantes. E que, ao final deste dia, todos nós nos reencontremos em paz. Debaixo do teu cuidado. Levanta as tuas mãos mais uma vez. E declara comigo, com toda a fé do teu coração, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio nele. E ele tudo fará.
Os meus passos são confirmados por Deus. Eu não ando perdido, porque tenho um guia. E hoje, eu caminho com a paz de quem colocou a vida nas mãos certas. E agora? Vamos selar esta oração com as palavras que o próprio Senhor nos ensinou. Ora comigo. Devagar. Com reverência. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Diz amém com a tua boca. Diz amém com o teu coração, com toda a fé. Diz, glória a Deus. Aleluia, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, ovelha querida, antes de você sair para viver o teu dia, eu quero te dar algumas palavras para guardar no coração. A primeira é esta: me entregar não é desistir. Muita gente confunde as duas coisas. Desistir é largar tudo e parar de agir. Entregar é continuar fazendo a tua parte, mas soltar o controle do resultado. Abraão entregou o destino a Deus, mas ele caminhou. Ele levantou o acampamento, andou, se esforçou. A entrega não tirou dele a responsabilidade de agir. Ela tirou dele o peso de controlar. E é assim contigo hoje: faz a tua parte com fidelidade. E deixa o resultado nas mãos de Deus. A segunda palavra é esta: e a paz vem do lugar onde você deposita o peso. Se você carrega tudo nos próprios ombros, o cansaço é inevitável, porque você não foi feito para carregar o mundo. Mas quando você transfere esse peso para Deus, uma leveza chega. E é uma leveza que a ansiedade nunca te deu. Então, hoje, sempre que sentir o peso voltando, repete: isto não é meu para carregar. Eu já entreguei. E devolve o peso a Deus, quantas vezes for preciso. E olha uma expressão linda que aparece nesse mesmo salmo: descansa no Senhor, e espera nele. Descansar no Senhor. Que convite maravilhoso para uma manhã. Porque a gente costuma associar descanso com o fim do dia, com a cama, com o sono. Mas existe um descanso que a gente pode carregar durante o dia inteiro, o descanso interior de quem sabe que não está sozinho. É possível trabalhar duro e, ainda assim, estar descansado por dentro. É possível enfrentar problemas e, ainda assim, ter a alma tranquila. Esse é o descanso que vem de confiar em Deus. E ele não depende de você parar de trabalhar. Depende de você parar de se desesperar. E eu te convido a começar este dia com uma atitude que muda tudo: a gratidão. Antes de pedir qualquer coisa a Deus, agradece. Agradece por ter acordado. Agradece pelo fôlego de vida. Agradece por mais um dia, por mais uma chance. Porque um coração grato enxerga a bondade de Deus onde o coração ansioso só vê problema. Duas pessoas podem viver exatamente o mesmo dia, uma passa por ele reclamando do que falta, e a outra atravessa o mesmo dia percebendo o que tem. A diferença não está no dia. Está no coração. E quando você começa a manhã agradecendo, você já entra nela com os olhos treinados para reconhecer as bênçãos que vão chegar. A terceira palavra é esta: Deus age no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. O Salmo 37 diz para descansarmos no Senhor e esperarmos nele com paciência. Isso é importante porque, muitas vezes, a gente entrega, mas quer a resposta imediata. E quando ela não vem, a gente acha que Deus não ouviu. Mas Abraão esperou muitos anos pelo cumprimento das promessas. E elas vieram. Deus não se atrasa. Ele age no momento exato em que a resposta vai produzir o maior bem na tua vida. Então confia também no relógio dele. A quarta palavra é esta: e não se compare com o caminho dos outros.
O Salmo 37 começa exatamente assim: e não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Ou seja, o salmista alerta contra um veneno silencioso, o olhar para a vida dos outros e se amargurar. É fácil, hoje em dia, abrir o celular de manhã e ver a vida de todo mundo parecendo melhor que a nossa. E aí começa a comparação, e com ela vem a inveja, a frustração, a sensação de estar atrasado. Mas Deus tem um caminho específico para você. O tempo dele na tua vida não é o mesmo tempo dele na vida do outro. Então, hoje, tira os olhos do caminho alheio e coloca-os no teu próprio passo, entregue a Deus. Porque quem vive comparando nunca desfruta do que tem. E deixa eu te lembrar de uma coisa sobre o caminho que Deus te deu. Ele pode parecer, aos olhos dos outros, um caminho comum. Talvez o teu dia de hoje seja feito de tarefas simples, repetitivas, sem nada de extraordinário. Mas eu quero te dizer, aos olhos de Deus, não existe caminho pequeno quando ele é percorrido com fidelidade. Abraão passou a maior parte da vida apenas caminhando, montando acampamento, cuidando dos rebanhos, esperando promessas. Não era glamouroso. Mas cada passo dele fazia parte de um plano enorme que ele nem imaginava. E os teus passos comuns de hoje também fazem parte de algo maior. Então vive este dia com dignidade, mesmo nas coisas pequenas. Porque Deus constrói coisas grandes com passos fiéis de gente comum. A quinta palavra é uma prática simples que pode transformar as tuas manhãs. Antes de pegar o celular. Antes de abrir as mensagens. Antes de mergulhar nas notícias. Dá os teus primeiros minutos a Deus. Nem que seja 1 minuto. Diz: bom dia, Pai. Obrigado por mais um dia. Eu entrego o meu caminho a Ti. Confirma os meus passos. Porque aquilo a que você dá o primeiro lugar da manhã tende a governar o resto do dia. Se a primeira coisa que entra no teu coração é a preocupação domina. Mas se a primeira coisa é a entrega a Deus, a paz dele governa. O começo do dia é como o leme de um barco, pequeno, mas define toda a direção. Eu quero também orar por algumas situações que pesam logo no começo do dia. Por aquele que acorda hoje diante de uma decisão que não sabe tomar. Senhor, dá clareza a essa pessoa. Confirma o caminho certo com a tua paz. E não a deixa decidir na pressa nem no medo. Por aquele que está tentando controlar tudo e já não aguenta mais o peso. Senhor, ensina essa pessoa a entregar. E dá a ela a leveza de quem confia. E por aquele que está diante de um caminho incerto, sem saber o que vem pela frente. Senhor, faz por essa pessoa o que fizeste por Abraão, guia passo a passo, e revela o caminho enquanto ela anda. E eu oro por aquele que vai começar o dia num ambiente difícil. Um trabalho onde não é valorizado. Pessoas que não facilitam. Um lugar onde ele se sente sozinho. Senhor, vai à frente dessa pessoa. Dá-lhe graça onde há rejeição. Dá-lhe paz onde há tensão. E lembra-lhe de que o valor dela não depende do reconhecimento das pessoas, mas do teu amor, que é constante e não muda. E eu oro por aquele que acorda hoje já cansado, porque a noite foi de luto e o sono não veio fácil. Senhor, renova as forças dessa pessoa. A tua palavra diz que os que esperam em ti renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Cumpre essa promessa nesta manhã. Onde há esgotamento, derrama o teu renovo. E eu oro por aquele que está esperando uma porta se abrir. Aquele que já tentou tanto e viu tantas portas se fecharem que hoje acorda quase sem esperança de tentar de novo. Senhor, tu que tens a chave de todas as portas. Abre diante dessa pessoa a porta certa, no tempo certo. E dá a ela ânimo para atravessá-la quando ela se abrir. Eu declaro sobre a tua vida, nesta manhã, que os teus passos serão confirmados. Que as portas certas se abrirão e as erradas se fecharão. Que tu não vais andar perdido, porque tens um guia. E que, ao final deste dia, tu vais olhar para trás e dizer: eu entreguei. E Deus fez.
Eu creio que, enquanto você ouvia esta oração, algo já começou a mudar dentro de você. O aperto no peito afrouxou. A necessidade de controlar tudo começou a ceder. E uma paz nova, a paz de quem entregou, começou a tomar conta do teu coração. Isso é a presença de Deus, ovelha querida. É o teu Pai te dizendo, logo cedo, pode soltar. Eu cuido disso. Recebe essa paz. E leva ela contigo o dia inteiro. Deixa que ela seja a tua companhia nas horas de pressão, o teu abrigo nos momentos de tensão, e a tua âncora sempre que a ansiedade tentar voltar. Porque a paz que Deus dá pela manhã não é para durar só uns minutos. Ela foi feita para atravessar o dia inteiro contigo. E eu quero que você guarde no coração, para o resto do dia, uma imagem simples. Pensa numa criança pequena atravessando uma rua movimentada de mãos dadas com o pai. A criança não conhece o caminho. Ela não sabe avaliar o perigo dos carros. Ela não tem força para se proteger sozinha. Mas ela não precisa de nada disso. Ela só precisa de uma coisa, segurar firme a mão do pai. E o pai faz o resto. Ele conhece o caminho. Ele vê os perigos. Ele tem a força. E é assim que Deus quer que você atravesse este dia. Não sabendo tudo. Não controlando tudo. Mas segurando firme a mão do Pai. E deixando que Ele te conduza. Por isso, durante o dia de hoje, sempre que bater a insegurança, repete no teu coração: eu estou de mãos dadas com Deus. Sempre que vier o medo de errar o caminho, lembra: o meu Pai conhece a estrada. E sempre que a ansiedade tentar puxar de volta aquilo que você já entregou, declara: e isto já não é meu para carregar. Eu confio em quem me guia. Porque a segurança não está em você ter todas as respostas. A segurança está em você confiar em quem tem. E deixa eu te lembrar de mais uma coisa preciosa: de entregar o caminho a Deus é algo que se faz todos os dias, não uma vez só. Abraão não entregou o caminho apenas no dia em que saiu de casa. Ele precisou renovar essa confiança em cada acampamento, em cada nova etapa, em cada momento de incerteza. E é assim contigo. A entrega de hoje não serve para amanhã. Cada manhã traz preocupações novas, e cada manhã pede uma nova entrega. Por isso é tão importante começar o dia assim, como estamos fazendo agora. Não é repetição vazia. É o gesto diário de quem escolhe, de novo, confiar. E para aquele que sente que já perdeu muito tempo tentando controlar tudo, eu tenho uma palavra de esperança. Nunca é tarde para começar a confiar. Abraão já era um homem de idade avançada quando Deus o chamou para a maior aventura da vida dele. Ou seja, Deus não olha para o teu relógio como você olha. Ele pode começar algo novo na tua vida a partir desta manhã, não importa a tua idade, o teu histórico, ou quantas vezes você já tentou antes. Então, hoje, não olhe para trás com lamento. Olha para este dia com esperança. Porque a partir desta manhã, entregue nas mãos de Deus, uma história nova pode começar. Eu te abençoo nesta manhã, ovelha querida. Eu abençoo o teu dia. Eu abençoo cada passo que você vai dar. Eu abençoo o teu trabalho, a tua casa, a tua família. E eu declaro que o Senhor vai confirmar os teus passos do amanhecer ao anoitecer. Eu abençoo cada nome que ficou escrito aqui nos comentários. E declaro que nenhum desses pedidos vai cair por terra. Cada um será apresentado a Deus. E eu reforço o convite, de coração, deixa o teu nome aqui embaixo. Deixa aquilo que você precisa entregar a Deus hoje. E volta no fim do dia, ou amanhã de manhã, para me contar como Deus agiu. Porque eu creio que muitos vão voltar com testemunhos de caminhos abertos. E o teu testemunho vai se tornar fé. Para outra pessoa que ainda está com medo de soltar o controle, deixa o teu like. Se inscreve. E compartilha com alguém que precisa começar bem o dia. Antes de seguir, faz comigo uma última oração curta, do fundo do coração: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Guia os meus passos,
Guarda a minha boca. Dirige as minhas decisões. Tira de mim a ansiedade de querer controlar tudo. E que, ao anoitecer, eu possa dizer que andei contigo do início ao fim. Em ti, eu confio. Agora vai, Filho de Deus. Vai, Filha do Altíssimo. O dia te espera. Mas você não vai sozinho. Você entregou o teu caminho ao Senhor nesta manhã. Você confiou nele. E ele tudo fará. Então caminha com leveza, com fé, e com a certeza de que os teus passos estão sendo confirmados pelo próprio Deus. Que ele te abençoe. E te conduza por caminhos firmes. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Tenha um dia abençoado. E cheio da paz de quem já entregou tudo nas mãos de Deus. E até a nossa próxima oração. Quando a noite chegar.